Episódio 18. O triunfo de Inanna. Após a confusão causada por Marduk, que resultou na morte de milhares de terrestres direta e indiretamente afetados pela guerra travada contra Inanna, Ishkur, Utu e Ninurta, e que quase lhe custou a vida, terminando com seu exílio na Mesoamérica, Anu decidiu que era o momento de retornar à Terra. Ele veio com o propósito de apaziguar os ânimos e deliberar sobre o crescente número de terrestres, uma questão que começava a se tornar um incômodo. Enquanto aguardavam a chegada de Anu e sua esposa, Antu, os Nefilim começaram a restabelecer suas moradas no Éden. Poucos em número e nobres em essência, esses seres e seus descendentes perfeitos planejavam seus próximos passos. Os líderes já haviam comunicado a Anu a necessidade de estabelecer assentamentos tanto para eles quanto para os terrestres, buscando manter sua nobreza e assegurar a obediência e o serviço da humanidade. No topo de um planalto de calcário próximo a Urfa, na Turquia, conhecido como Göbekli Tepe, que em turco significa monte com barriga, os descendentes de Sem, os sumérios, também chamados de cabeças negras, migraram de volta às terras ancestrais. Nesse local, onde o solo outrora seco havia renascido, os Anunnaki permitiram que os terrestres se assentassem, garantindo a produção de mantimentos para todos. Foi ali, sobre os vestígios cobertos por lama da antiga Eridu, a primeira cidade de Enki antes do dilúvio, que surgiu uma nova Eridu. No coração desta nova cidade, sobre uma plataforma elevada, construiu-se uma morada para Enki e Ninki, chamada de Casa do Senhor, cujo retorno é triunfante. Adornada com ouro, prata e metais preciosos por seus filhos, a morada simbolizava um renascimento. Até os dias atuais, o governo do Iraque reivindica o título de berço da civilização terrestre, remetendo à grandeza de Eridu e sua história ancestral. Em um círculo apontado para o céu, marcaram-se as 12 constelações pelos signos que conhecemos hoje. Esses signos foram padronizados a partir da influência das imagens mitológicas dos babilônios, egípcios, gregos e romanos. Abaixo do círculo, como no Abzu, fluíam águas repletas de peixes, simbolizando a vida e a conexão com o mundo natural. Em um santuário inacessível para não convidados, Enki guardava as fórmulas ME, elementos fundamentais que codificavam os princípios da ciência e da civilização. Esse conceito foi posteriormente adotado pelos Enlilitas após a construção do Beit HaMikdash, templo sagrado. O santuário impenetrável de Enki tornou-se equivalente ao Aron HaKodesh, o local onde se guarda o rolo da Torá. E aqui reside uma chave para uma compreensão profunda, muitas vezes negligenciada por quem busca apenas monetizar conteúdos sem real aprofundamento. Se para os Enlilitas o santuário dos ME era associado ao Aron HaKodesh, então os ME, contendo fórmulas codificadas para todos os aspectos da ciência e civilização, estavam associados à Torá, que oferece diretrizes essenciais para moldar um povo saudável, justo, responsável e civilizado. Enquanto Enki estabelecia a nova Eridu sobre o lodo e a lama, Enlil fundava uma nova Nibru-Ki, Nippur, marcada pela construção de um zigurate monumental. Esse zigurate, um recinto sagrado cercado por muros, erguia-se em 7 níveis e possuía uma escada que parecia alcançar o céu, conduzindo à plataforma mais elevada. É possivelmente a partir dessa estrutura que surgiu, no judaísmo, no islamismo, no hinduísmo e no espiritismo, a ideia de que o universo pode ser dividido em 7 céus ou reinos, sempre classificados do mais elevado ao menos elevado, refletindo a hierarquia espiritual e cósmica. No judaísmo eles seriam Vilon, Raquia, Shehakim, Zebul, Maon, Mahon, Arabot, onde residem os Ofanins e Serafins, os anjos para os cristãos. No islamismo seriam Rafi, Kaidum, Marum, Arfalun, Hayun, Arous, Ajma. No hinduísmo eles seriam
Burloca, a terra, Buvarloca, Svarloca, Maharloca, Djanaloca, Tapaloca, Satyaloca. No espiritismo eles seriam esfera diretorial planetária, plano da governadoria celeste, esfera do amor universal, amor fraterno universal, esfera de transição, ciências, cultura e arte, umbral, umbral inferior, médio e superior, crosta, abismo, trevas. O número 7, a partir dessas tradições, tornou-se um símbolo de completude perfeita nas referências bíblicas. Ele aparece nos 7 dias da semana, que refletem a soma do número 1, Deus, com o número 6, os 6 dias da criação, culminando no Shabat, o 7º dia, sagrado para os enlilitas e muitas outras religiões. Outras menções ao 7 incluem os 7 olhos e chifres do Cordeiro de Deus, descritos no livro do Apocalipse, e a 7ª geração de Adão, Adapa. Esta geração, embora marcada pela perversidade, trouxe figuras importantes como Enoque, que foi abduzido pelos Anunnaki, e Noa, o filho de Enki, que deu origem à humanidade atual. No zigurate de Enlil eram guardadas as tabuletas dos destinos, protegidas por suas armas poderosas. A primeira era o olho elevado que explora as terras, talvez um drone ou uma câmera acoplada a um satélite. Seria este o ponto de origem do conceito de um Deus onisciente? A segunda arma era o raio elevado que tudo penetra, possivelmente um canhão de raio laser, um precursor da ideia de um Deus onipotente? Ambas as armas estavam localizadas no pátio do zigurate, junto à nave de Enlil, conhecida como o Veloz Pássaro Celeste. Enquanto se aproximava o dia da chegada de Anu e Antu, os Anunnaki selecionaram um novo local no Éden para acomodar o grande rei e a rainha de Nibiru. Esse lugar não poderia ser a residência de Enlil nem a de Enki. O local escolhido foi Unugki, o lugar encantador, como o chamaram. Mais tarde, Unugki ficou conhecido como Uruk, ou Erech na Bíblia, uma cidade-estado localizada no sul da Mesopotâmia, atual Iraque. E foi o princípio do seu reino, Bavel, Erech, Acade e Calne, na terra de Shinar, Sumer, Suméria. Torá Bereshit, Gênesis, capítulo 10, versículo 10. Eles plantaram árvores frondosas no local, proporcionando sombra refrescante. No centro, ergueram uma estrutura de um branco puro, chamada de a Casa de Anu. Imaginem a perplexidade dos terrestres diante de um palácio megalítico que refletia a luz do sol, elevado em 7 níveis e com portais gigantes por onde entravam e saíam figuras colossais como Anu, Enlil, Enki e outros Anunnaki. Não é surpreendente que tais seres fossem vistos como deuses? Quando finalmente a nave celestial de Anu chegou à Terra, escoltada pelas naves dos outros Anunnaki, ela pousou na montanha do Senhor, Monte Sinai, Tilmun, onde ficou estacionada junto às outras naves maiores. Utu, comandante do local, deu as boas-vindas aos bisavós, acompanhado por Enlil, Enki e Ninmah, que foram receber o pai. Eles se abraçaram, se beijaram, riram, choraram e mataram a saudade acumulada por tantos anos de separação. Ao se examinarem, perceberam que Anu e Antu, apesar da idade avançada, aparentavam ser mais jovens do que eles próprios. Enki e Enlil se viam envelhecidos, com barbas longas. Seria essa a origem do conceito de Deus como um velho de barbas? Ninmah, outrora tão bela, agora se mostrava encurvada e enrugada. Isso nos leva a refletir. Os Anunnaki que permaneceram ou nasceram na Terra provavelmente já não estão vivos, e seus descendentes perpetuam o poder a cada nova geração. A menos que tenham descoberto meios para prolongar a vida na Terra, é provável que tenham retornado a Nibiru. Em naves celestes menores, o casal real foi transportado ao Éden, acompanhado pelos anfitriões e convidados. Ao aterrissarem próximo a Uruk, foram recebidos por todos os Anunnaki que permaneceram na Terra, alinhados como uma guarda de honra, aguardando ansiosos.
A chegada do rei e da rainha foi saudada com gritos em uníssono, seguida de uma procissão ao som de cânticos e músicas, conduzindo-os até o palácio preparado especialmente para eles. Anu e Antu se banharam e descansaram. Mais tarde, perfumaram-se, vestiram-se e foram escoltados até a Casa do Leito Dourado. Lá, em um pátio aberto, enquanto a brisa da tarde fazia ranger as folhas das árvores, sentaram-se em 2 tronos, flanqueados por Enlil, Enki e Ninmah, sob olhares de reverência e admiração. Os terrestres escolhidos para servir como serviçais, completamente nus, ofereciam vinho e azeite de qualidade. Enquanto isso, em uma área mais afastada do pátio, outros assavam ao fogo um touro e um carneiro, presentes de Enlil e Enki. Isso reafirma o gosto dos Anunnaki pela carne assada, contrariando as narrativas veganas, vegetarianas ou naturalistas que insistem em dizer que eles não consumiam carne. Um grande banquete foi preparado e todos aguardavam um sinal nos céus para dar início à celebração. Seguindo as instruções de Enlil, um Anunnaki chamado Zumul, especialista em estrelas e planetas, anunciou a aparição dos astros à noite. Júpiter apareceu no primeiro nível do céu oriental, seguido por Vênus no segundo nível, Mercúrio no terceiro, Saturno no quarto, Marte no quinto e a Lua no sexto. Por fim, ao sinal de Zumul, todos avistaram Nibiru, com sua tonalidade avermelhada, despontando no 7º nível. Nesse momento, entoaram o hino O Planeta de Anu se eleva nos céus, celebrando sua aparição. Tanto nas tradições judaico-cristãs quanto nas islâmicas, o 7º céu é descrito como a morada da figura divina e de seus anjos, ou de outras figuras de grande importância. Assim, estar no 7º céu representa um estado de felicidade extrema ou um paraíso idealizado, onde se tem, ainda que simbolicamente, a presença dos deuses das culturas ocidental e oriental. Os Anunnaki celebravam com alegria, batendo palmas, dançando e cantando melodias que exaltavam Nibiru e o rei Anu. Ao sinal de Zumul, uma fogueira foi acesa, e os terrestres, ao vê-la, acenderam outras fogueiras em todos os lugares. Antes do fim da noite, toda a terra do Éden estava iluminada. O banquete, composto de carne de touro e carneiro, pescado e outras caças, acompanhado de vinho e cerveja, foi encerrado com Anu e Antu, agradecendo pela recepção calorosa. Em seguida foram conduzidos aos seus aposentos, onde passaram a noite após a celebração. Durante 5 dias e noites, Anu e Antu descansaram da longa viagem e das festividades em sua homenagem. No 6º dia, após reunir seus filhos e os líderes da Missão Terra, Anu decidiu ouvir os relatos sobre os acontecimentos recentes. Ficou a par dos acordos de paz, das guerras que haviam devastado a Terra, da aniquilação dos terrestres que não foram alertados sobre o dilúvio e da forma como os sobreviventes se proliferaram novamente pelo planeta. Enquanto Enlil informava sobre a descoberta de ouro em terras além dos oceanos, Enki relatava um sonho e a tabuleta envolvendo Galzu. Ao ouvir o nome, Anu ficou desconcertado, confessando que jamais enviara nenhum emissário secreto com tal identidade à Terra. Enki e Enlil também ficaram perplexos. Afinal, foi graças a Galzu que Noa, sua família, os terrestres que o acompanharam na arca e as sementes da vida, selecionadas e armazenadas por Enki, Ninmah e Ninzida, foram salvos. Além disso, as instruções de Galzu haviam determinado que eles permanecessem na Terra, alegando que o retorno a Nibiru resultaria em morte para todos devido à incompatibilidade com os ciclos circadianos. Anu, ainda intrigado, confirmou que a mudança nos ciclos biológicos de fato poderia causar danos graves ao cérebro e aos órgãos, mas ressaltou que tais efeitos poderiam ser tratados com os elixires de Nibiru, trazendo um breve alívio para a perplexidade geral. Alguns questionamentos se tornam necessários neste ponto. Primeiro, o que acontecia na Terra só chegava ao conhecimento de Anu se os líderes o informassem. Isso retira de todos eles, incluindo Anu,
a condição de deuses. Afinal, o grande Criador de tudo não dependeria de mensageiros para saber de qualquer coisa, pois isso o limitaria, tirando-lhe as características de onisciência, onipresença e onipotência. Assim, ele estaria reduzido a uma condição semelhante à dos Anunnaki, meros mortais avançados. O segundo ponto é sobre Gaozu, uma licença poética de Zecharia Sitchin, que não inventou esse conceito sem fundamento. Ele se baseou em textos de várias civilizações, onde sempre aparece alguém que cumpre o papel de se comunicar em nome do grande Criador de tudo. Isso inverte a interpretação de Gaozu. Ele não era um simples intermediário, mas alguém em um estágio muito mais avançado que os Anunnaki. É possível que ele tenha sido usado para orientá-los a agir de forma a preservar o equilíbrio universal. O terceiro ponto é que, para que o elo céu-terra aconteça, alguém precisa estar na Terra representando Nibiru. Talvez seja daí que surgiu, entre os terrestres mais espertos, a narrativa de um intermediário para Deus. Essa ideia foi deturpada ao longo do tempo, servindo para convencer os preguiçosos e ignorantes que preferiam delegar o controle de suas vidas a outros, em vez de assumi-lo. Outro ponto a considerar é que, por milhares de anos, os dois filhos de Anu já estavam na Terra, comunicando-se diretamente com Nibiru sem recorrerem a discursos religiosos. Pelo menos é isso que os relatos indicam. A necessidade de um intercessor para se comunicar com Deus surge apenas com os terrestres, que criaram religiões repletas de dogmas, rituais e hierarquias sacerdotais. Por fim, o mau funcionamento orgânico e cerebral que os Anunnaki poderiam sofrer, devido à aceleração do relógio biológico na Terra, poderia ser corrigido em Nibiru, graças ao conhecimento científico avançado que possuíam. Eles certamente tinham recursos para curar muitos males que nós ainda buscamos resolver, ou que talvez já tenhamos resolvido, mas que não interessa a certos grupos tornar público. Isso sugere que, durante o tempo em que os líderes ficam afastados da Terra, podem estar se submetendo a algum tipo de tratamento de saúde. Sobre Gaozu, Ninmah teve um insight ao considerar que ele só poderia ter sido enviado pelo Criador de tudo. Sua missão seria garantir que um grupo de terrestres sobrevivesse, permitindo um recomeço sob um novo patamar. Afinal, toda a interferência evolutiva que os Anunnaki promoveram havia gerado mais problemas do que soluções. Não havia mais espaço para uma involução dos humanos terrestres, era preciso avançar. Durante alguns segundos, o silêncio tomou conta do ambiente enquanto todos refletiam sobre os acontecimentos passados. Então, Anu concluiu que, embora decretassem a sorte dos humanos terrestres, era a mão do destino que guiava os passos de todos, em qualquer parte do universo, seja na Terra ou em Nibiru. A vontade do grande Criador de tudo tornou-se evidente para todos eles. Apesar de sua evolução, inteligência e poder, sendo tratados como deuses, eles não passavam de meros ajudantes, mesmo sem se darem conta disso. Isso reforça a ideia de que o livre-arbítrio é a forma como governamos nossa própria vida, mas o universo, em última instância, é controlado pelo grande Criador de tudo. Imaginar que ele abandonaria o equilíbrio universal para resolver problemas que nós mesmos criamos ao usar mal o livre-arbítrio é algo pueril e egocêntrico, típico de quem acredita que o mundo gira em torno de si. Aproveitando o insight de Ninmah, Enki concluiu que a Terra pertencia aos terrestres e que todos os Anunnaki foram utilizados para preservá-los e ajudá-los a evoluir. Portanto, essa era a missão deles: atuar de acordo com a vontade do grande Criador de tudo. Após essa reflexão, os líderes reuniram-se e decidiram criar regiões civilizadas, onde poderiam conceder conhecimento à humanidade. Assim, fundaram as cidades do homem. Nelas construíram recintos sagrados como moradas dos Anunnaki e estabeleceram na Terra um sistema de realeza similar ao de Nibiru. Um homem escolhido entre os terrestres recebia uma coroa e um cetro, simbolizando sua autoridade, e era encarregado de transmitir as orientações para a realização dos trabalhos. Além disso,
os Anunnaki ensinaram aos terrestres os conhecimentos secretos e introduziram o conceito de civilização. Nos recintos sagrados, estabeleceram um sacerdócio para servi-los e prestar culto, reconhecendo-os como senhores nobres. Apenas os escolhidos pelos Anunnaki tinham acesso direto a esses ensinamentos e eram encarregados de transmiti-los ao restante da humanidade. Foi a partir desse sistema que se formalizou o conceito de religião. A realeza terrestre, as orientações sacerdotais e o culto aos Anunnaki como seres superiores moldaram as bases das civilizações, consolidando a transmissão de conhecimento e comportamento civilizado aos terrestres. Assim, a religião nasceu como um meio de organizar a humanidade em torno de um sistema hierárquico e divinamente inspirado. É compreensível que os Anunnaki tenham tomado tais medidas para proteger nossos antepassados, considerando que eles haviam saído de uma vida primitiva e eram incapazes de compreender plenamente tudo o que estavam vivenciando. O que não se compreende, no entanto, é a humanidade continuar agindo como se ainda vivesse nessa mesma primitividade, dependendo desses nobres senhores para servi-los e cultuá-los. Felizmente, uma boa parte da humanidade já despertou para essa incoerência e para a necessidade de independência. No entanto, muitos radicalizaram para o outro extremo, rejeitando tudo indiscriminadamente. Se é verdade que nossos antepassados não tinham acesso às informações que temos hoje, também é verdade que, nos dias atuais, apenas permanece desinformado quem deseja, pois a internet facilita a busca por nosso passado e pelas chaves que podem abrir a compreensão do presente. Essa reflexão também ajuda a entender por que os templos foram e continuam sendo construídos com dimensões enormes e portas imensas. Isso não é apenas uma questão arquitetônica, mas uma memória ou uma imposição que remete à ideia de que as medidas deveriam simbolicamente abrigar Deus. Neste caso, um Anunnaki. Anu, então, decidiu em comum acordo com seus filhos criar 3 regiões para os terrestres e uma região proibida, reservada aos próprios Anunnaki. A primeira região, localizada na antiga terra do Éden, Kuwait, até Canaã, Israel, ficou sob o domínio de Enlil e seus filhos. A segunda região, que ia da terra dos 2 estreitos, Egito, até a África do Sul, foi entregue a Enki e seus filhos. A terceira região, no Vale do Indo-Irã, até uma terra distante, China, foi destinada a Inanna, isolada das demais para evitar miscigenação. Por fim, a quarta região, na península do Sinai, conhecida como o Lugar dos Carros, naves, foi consagrada aos Anunnaki e colocada sob o controle de Ninmah, agora chamada de Ninharsag. Após definir a distribuição das regiões, Anu quis saber mais sobre seu neto Marduk. Sentia-se, de certa forma, culpado por ter contribuído para sua revolta ao escolher Dumuzi e Ningzida, e não ele, para acompanharem Adapa a Nibiru. Ao tomar conhecimento dos detalhes, Anu, agindo mais pelo coração do que pela razão, decidiu reconsiderar o castigo que havia culminado no exílio de Marduk. Pediu a um de seus filhos que enviasse alguém para informar Marduk de que, em alguns dias, ele e a rainha Antu visitariam as terras distantes onde ele vivia com Sarpanit, pois desejava encontrá-lo. Antes de visitar Marduk, o casal real passou pelo Éden, por Eridu e por Nibruki, para inspecionar os planos das cidades da primeira região. Em Eridu, Enlil aproveitou a oportunidade para alertar Anu, na presença de Enki, de que este último guardava para si as fórmulas de todos os aspectos da ciência e da civilização, impedindo outros Anunnaki, exceto os Igigi, de se expandirem pela terra. Anu considerou a reclamação, elogiou Enki por seu trabalho em outras áreas, mas repreendeu-o pela retenção dos conhecimentos. Declarou que as fórmulas deveriam ser compartilhadas com os demais Anunnaki. Enki, visivelmente irritado com Enlil, prometeu a Anu que compartilharia as fórmulas divinas, mesmo contrariado. É possível perceber que Anu não favorecia diretamente Enlil, Ningzida, Ninurta ou Inanna, mesmo estando todos eles envolvidos nos problemas causados por Marduk,
Caso contrário, ele não teria revogado o exílio do neto, o que contribuiu para os novos conflitos que ele viria a causar. Isso ilustra como o excesso de tolerância e o perdão sem critérios podem muitas vezes provocar males ainda maiores. O agressor, incapaz de compreender o gesto que o beneficiou, retorna ainda mais agressivo e determinado a prosseguir com suas ações. Durante aproximadamente 15 ou 16 dias, Anu e Antu inspecionaram as outras regiões em naves celestes. Depois, retornaram ao palácio para descansar por uma noite. Na manhã seguinte, quando os mais jovens vieram visitar Anu e Antu em busca de bênçãos, Anu demonstrou especial afeição pela bisneta Inanna. Ele a abraçou, beijou e, tomado por um carinho especial, decidiu deixar como dote para ela o Palácio Real em Uruk. Além disso, ordenou que após sua partida, a nave celeste utilizada por ele para inspecionar a Terra fosse presenteada a Inanna. Radiante de alegria, Inanna começou a dançar e cantar em louvor a Anu, compondo hinos que seriam entoados ao longo dos tempos em sua memória. Após esses momentos, o rei e a rainha se despediram dos Anunnaki e partiram rumo às terras além dos oceanos, acompanhados por Enlil, Enki, Ninurta e Ishkur. Para impressionar os avós, Ninurta construiu na chamada Terra Dourada uma morada magnífica. Usando as vastas riquezas de ouro, ergueu um recinto com blocos de pedra perfeitamente esculpidos e revestidos internamente com ouro puro. Flores de coralina esculpida adornavam o espaço, que ficava à beira do grande lago aos pés da montanha, o Lago Titicaca. Durante a inspeção, o casal real observou como as pepitas de ouro eram recolhidas, e Anu ficou satisfeito com a quantidade obtida, suficiente para suprir as necessidades de muitos chars futuros. Próximo dali, Ninurta mostrou-lhes um montículo artificial usado para fundir e refinar metais, similar ao que ele fazia na antiga Bet-Tibira, antes do dilúvio. Ele também exibiu a extração de um novo metal das pedras, chamado Anak, estanho, e explicou como o combinava com o cobre para formar um metal resistente. Essa técnica era a mais pura alquimia. Das terras do norte, onde se caçavam grandes bestas com chifres, Marduk apareceu diante de Enki e Anu, acompanhado de seu filho, Nabu. Essas terras ao norte da Bolívia não poderiam pertencer a nenhum país da América do Sul ou Central, pois nesses lugares não há animais que possam ser descritos como bestas com chifres, nem mesmo o touro, que é originário da Europa. Portanto, deduz-se que essas terras ficavam na América do Norte. Ao reencontrar Marduk, Enki perguntou por Sarpanit. Marduk respondeu com pesar sobre a morte da esposa, dizendo que agora só lhe restava no mundo seu filho, Nabu. Anu aproximou Marduk de seu peito e, comovido, declarou que o neto já havia sido suficientemente castigado. Abençoou-o e o perdoou em seguida. Marduk agradeceu, mas a hora de regressar a Nibiru havia chegado. Do local dourado, nas montanhas da Cordilheira dos Andes, todos os reunidos desceram a planície para se despedir do casal real. Ali, em um espaço amplo que se estendia até o horizonte, Ninurta havia preparado um novo lugar para estacionar as naves. O carro celestial de Anu e Antu estava pronto, carregado ao limite com ouro. Quando chegou o momento da partida, Anu se despediu e deixou uma orientação clara para seus filhos, que deixassem a terra para os terrestres. Ele afirmou que, se os terrestres e não os Anunnaki estavam destinados a herdar a terra, então os ajudassem, compartilhando conhecimento e ensinando, até certa medida, os segredos dos céus e da terra, assim como as leis de justiça e retidão. Fica evidente que era do interesse de Anu que a terra permanecesse sob o domínio dos terrestres, mas supervisionada pelos Anunnaki. Talvez, se Marduk e os Igigi tivessem sido impedidos de agir, a sorte dos terrestres e da terra teria sido diferente. Poderia não ter havido tantas disputas de poder, guerras e atraso que serviram apenas para manter a humanidade na ignorância, manipulada e usada para interesses alheios. Contudo, o gesto de Anu foi ambíguo. Com uma mão, ele deu autonomia aos terrestres,
mas com a outra fortaleceu a posição de Marduk, que imediatamente enfrentou os outros Anunnaki. As leis de justiça e retidão, orientadas por Anu para serem ensinadas aos terrestres, podem ser entendidas como um manual de instrução para a sobrevivência. Essas determinações legais e tradicionais da Mesopotâmia tratavam de ética, moral, higiene, alimentação, relações sociais, comerciais e trabalhistas. Elas estavam presentes no Código de Hammurabi, que governou os sumérios por volta de 2000 anos antes de Cristo, e foram posteriormente transmitidas aos hebreus no Monte Sinai após o cativeiro no Egito. Permanecem em vigor até hoje na Torá, orientando quem as segue a se relacionar consigo mesmo, cuidando do próprio corpo e a se relacionar com os outros e com o planeta em que vivemos. Após a partida de Anu e Antu de volta a Nibiru, Marduk, tomado pela ira, rompeu o silêncio e começou a questionar sobre o novo lugar dos carros celestiais. Com uma postura autoritária e egocêntrica, exigiu explicações sobre o que havia acontecido durante o seu exílio e por que ele não havia sido informado. Mais uma vez, Enki desperdiçou a oportunidade de ensinar ética e valores ao filho, optando por explicar a decisão de dividir a Terra em 4 regiões, como se Marduk ainda tivesse algum direito após os desastres que provocara, culminando em seu exílio. Ser poupado da morte e ainda perdoado já deveria ser mais do que suficiente, mas o ego de Marduk focava apenas em entender por que Inanna fora beneficiada com uma região, quando para ele ela era a culpada pela morte de Dumuzi. O comportamento de Marduk revelava seu caráter egoísta e distorcido ao tentar responsabilizar Inanna pelo trágico destino de seu irmão. Contudo, o desfecho fatídico de Dumuzi foi originado por Marduk, que se opôs ao casamento de Dumuzi, rejeitou a união dos clãs e temeu perder poder para o casal. Ele elaborou um plano manipulador que envolveu sua meia-irmã, provocando uma série de eventos que desequilibraram emocionalmente Inanna, culminando em sua perseguição, quase morte, e o próprio exílio de Marduk. Sua personalidade psicopática era marcada por desvio de caráter, ausência de sentimentos e empatia, perfil manipulador e mentiroso, narcisismo, egocentrismo e frieza. Ele demonstrava incapacidade de sentir remorso por atos cruéis, apresentava impulsividade, agressividade e desrespeito às normas sociais e leis. Enlil encerrou a discussão de forma categórica, deixando claro para Marduk que as decisões estavam tomadas e não poderiam ser alteradas. Assim, cada um voltou para o Éden e as regiões adjacentes em suas naves, exceto Marduk. Antevendo novos problemas, Enlil deu ordens a Iskur para permanecer na retaguarda e vigiar o ouro. Após a visita de Anu e em sua homenagem, os Anunnaki decidiram contar o tempo e registrar os acontecimentos de acordo com os anos da Terra, e não mais pelos chars de Nibiru. Assim, iniciou-se a Era de Touro, cujo símbolo zodiacal representava o clã de Enlil. Foi também após esse retorno ao Éden que os Anunnaki seguiram as orientações de Anu e ensinaram aos terrestres como moldar tijolos de barro para construir cidades. Onde antes se erguiam apenas cidades para os Anunnaki, agora também surgiam cidades para os terrestres. Nessas novas cidades, recintos sagrados foram consagrados aos grandes Anunnaki, e nobres moradas foram construídas para eles, conhecidas hoje como templos. Essas edificações eram grandiosas, planejadas para oferecer conforto aos Anunnaki, refletindo sua posição de supremacia e importância. Na primeira região, localizada nas terras do Éden e nas cidades já desenvolvidas com seus recintos sagrados, os Anunnaki ensinaram aos terrestres diversos ofícios e trabalhos. Não demorou muito para que os campos fossem irrigados, embarcações começassem a navegar por canais e rios, currais e celeiros ficassem repletos de animais e grãos, e a prosperidade dominasse a terra. Em resumo, realizaram uma verdadeira transformação da terra na primeira região após o dilúvio. Ki-Engi, conhecida como Sumer, Suméria,
terra dos observadores elevados, fazia parte dessa região sob o domínio de Enlil. Em um gesto significativo, ele decidiu permitir que os homens de cabeça negra, os sumérios, tivessem sua própria cidade. Assim surgiu Kish, a cidade cetro, onde teve início a realeza do homem. Em terreno consagrado, Anu e Enlil implantaram o objeto brilhante celestial, um dispositivo divino e secreto que determinava o lugar da realeza. Muitos acreditam que esse objeto foi posteriormente guardado dentro da Arca Sagrada da Aliança, tornando-a tão cobiçada por outras civilizações. Foi em Kish que Ninurta designou o primeiro rei, cujo título foi Homem Poderoso. Para transformar a cidade no centro da humanidade civilizada, Ninurta viajou até Eridu e, com profundo respeito, obteve de Enki 50 tabuletas Me. Esses objetos codificados continham as fórmulas divinas para todos os aspectos da ciência e da civilização, fundamentais para estabelecer a realeza. De volta a Kish, Ninurta começou a ensinar os sumérios a calcular com números. Sob a direção de Ninurta, desenvolveu-se o trabalho de fornos e ferrarias, de maneira tão eficiente que os produtos eram transportados para todos os lugares em carretas com rodas puxadas por asnos machos. Kish também se tornou um centro de justiça e conduta reta, onde foram promulgadas leis e compostos hinos em louvor a Ninurta. Esses cânticos celebravam suas heróicas façanhas, suas vitórias, seu aterrorizante pássaro negro e sua habilidade em subjugar os bisontes em terras distantes, provavelmente na América do Norte. Também destacavam sua descoberta do metal branco, estanho, que ele misturava com cobre para formar uma liga resistente. Foi uma era gloriosa para Ninurta, eternizada na constelação do Arqueiro, hoje conhecida como Sagitário, uma das 12 constelações do zodíaco e uma das mais antigas registradas. Curiosamente, civilizações antigas, sem os equipamentos que possuímos hoje, identificaram constelações como Sagitário, que na Babilônia, Pérsia e Egito era representado como um deus arqueiro com cabeça e busto humanos e corpo de cavalo. Localizado na Via Láctea, na direção do centro da galáxia, onde a faixa é mais larga, Sagitário evidencia a incrível capacidade dessas culturas de decifrar os céus, um legado que nos inspira até hoje. Enquanto isso, Inanna aguardava impaciente para tomar posse da terceira região, exigindo de seus líderes os domínios prometidos. Porém, ao observar como Ninurta havia obtido de Enki os 50 ME da realeza, ela, ciente da fama e das fraquezas de seu tio-avô, decidiu elaborar um plano para conseguir os ME necessários para construir sua própria realeza na Terra. Para iniciar seu estratagema, enviou sua criada Ninshubur até Eridu para anunciar que ela faria uma visita em breve. Ao receber a notícia, Enki, prevendo a chegada de sua sobrinha neta, instruiu seu mordomo Izimud a recebê-la caso viesse sozinha. Ele ordenou que ela fosse conduzida a um dos cômodos de seu palácio, onde seria servida com água fresca, bolos de cevada com manteiga, vinho doce e vasilhas de cerveja cheias até a borda. Tudo parecia seguir conforme o esperado por Inanna, que já conhecia muito bem a fama de Enki. Chegando sem acompanhantes, Inanna foi recebida por Izimud, que seguiu as ordens de Enki à risca e a conduziu aos aposentos do senhor de Eridu. Com charme e astúcia, Inanna aceitou ser adornada com joias, vestir um traje sensual que destacava sua beleza e jovialidade, e se apresentou a Enki com um sorriso que anunciava sua iminente vitória. De acordo com os relatos das tabuletas, os dotes físicos de Inanna frequentemente deixavam os homens hipnotizados, e com Enki não foi diferente. Ao vê-la, ele perdeu a concentração, encantado por sua presença que nada lembrava as fêmeas neandertais ou Cro-Magnons. Sua beleza era uma arma poderosa, como já havia sido a de outras figuras históricas, e agora dominava completamente Enki. Para intensificar seu controle sobre ele, Inanna inclinava-se ou cruzava as pernas de maneira provocativa, deixando Enki completamente enfeitiçado. Eles começaram a beber juntos,
primeiro degustando o vinho doce em taças apropriadas e depois competindo alegremente para ver quem bebia mais cerveja. Nesse ponto, Enki acreditava que tinha total domínio da situação e que Inanna estava sob seu controle. Mas Inanna mostrou quem realmente comandava o jogo. Em tom brincalhão e manipulador, pediu que Enki lhe mostrasse os Zimié e permitisse que ela os segurasse. Confiante e já embriagado, Enki entregou os Zimié a Inanna, repetindo o gesto 7 vezes, enquanto continuava a ser servido com mais cerveja. Os Zimié que Enki entregou a Inanna continham fórmulas divinas essenciais para a criação de um reino civilizado: senhorio e realeza, sacerdócio e tabelionato, trajes amorosos e de guerra, música e canto, trabalho em madeira e o domínio sobre metais e pedras preciosas. Por fim, vencido pelo álcool, Enki adormeceu. Aproveitando o momento, Inanna recolheu rapidamente os Zimié, seus troféus, e fugiu apressada para sua nave. Lá, instruiu o piloto a partir o mais rápido possível, deixando Eridu com os artefatos que assegurariam sua posição como uma das figuras mais influentes da Terra. Quando Izimud percebeu a pressa de Inanna em partir e sua movimentação suspeita, correu até o quarto de Enki para despertá-lo. Assustado ao ouvir o relato de Izimud, Enki, desesperado, ordenou que ele perseguisse Inanna em sua própria nave e recuperasse os Mi que ela havia levado. Algum tempo depois, Izimud conseguiu interceptar a nave de Inanna nas proximidades de seu palácio, forçando-a a retornar para Eridu e enfrentar a ira de Enki. No entanto, já era tarde demais. Antes de ser interceptada, Inanna entregara os Mie a Ninshubur, ordenando que os escondesse no antigo palácio de Anu, em Uruk. De volta a Eridu, Inanna encontrou-se diante de um Enki furioso. Ele exigiu que ela devolvesse os Mie em nome de seu poder e de Anu. Porém, Inanna, com as mãos vazias, apenas sorriu enquanto ele vociferava. Enki, frustrado e sem os Mie, decidiu fazê-la prisioneira como punição. Quando Enlil soube do ocorrido, foi imediatamente a Eridu confrontar Enki para entender o que estava acontecendo. Inanna, em sua defesa, afirmou que havia recebido os Mie de forma consensual, pois fora Enki quem os colocara em suas mãos voluntariamente. Enki, embora contrariado, foi obrigado a admitir a verdade. Diante das evidências de que Inanna não havia roubado os Emi, Enlil decidiu que, ao término do tempo de realeza em Kishi, a liderança passaria para Uruk e ficaria sob o controle de Inanna. Essa decisão enfureceu Marduk, que mais uma vez sentiu-se humilhado. Ele exigiu de Enlil uma cidade sagrada para si no Éden, mas Enlil ignorou suas reclamações, considerando todos os problemas que Marduk já havia causado à Missão Terra, a Nibiru e aos Nefilim. Cheio de ressentimento, Marduk decidiu tomar o destino em suas próprias mãos. Escolheu um local que havia sido previamente considerado para a chegada de Anu antes da decisão pelos domínios de Uruk. Então, convocou Nabu, os Igigi e seus descendentes, espalhados por várias terras, para fundarem a Babilônia, uma cidade sagrada para Marduk. Lá, ergueriam um lugar para naves celestes, conhecido por nós como a famosa Torre de Babel. Quando seus seguidores chegaram ao local, encontraram um problema. Não havia pedras para a construção. Marduk, então, ensinou-lhes a fabricar tijolos e queimá-los no fogo para que servissem como pedras. Assim, começaram a construir a torre cujo topo deveria alcançar os céus. Não é fascinante que a Torá, escrita cerca de 3.000 anos depois, registre esse episódio como um de seus relatos mais marcantes? E foi viajando do Oriente que acharam um vale na terra de Shinar, Suméria, e ficaram ali. E disse cada homem a seu companheiro: Vinde, façamos tijolos e os cozinhemos no fogo. E foi para eles o tijolo por pedra, e o barro foi para eles por argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, e que seu cume chegue aos céus, e conseguiremos para nós fama, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Torá Bereshit, Gênesis, capítulo 11, versículos 2 a 4.
Enlil apressou-se a ir até o local para frustrar os planos de Marduk, tentando apaziguar sua ira com palavras suaves. No entanto, suas tentativas foram inúteis. Nem Marduk nem Nabu demonstraram disposição para recuar, e ambos continuaram com a construção. Vendo que não poderia detê-lo sozinho, Enlil reuniu seus filhos e netos em Nibruki para discutir o que poderiam fazer diante dessa situação. O que Marduk estava tentando construir era um pórtico que ligasse a terra ao céu, algo que não lhe era permitido, ainda mais confiando tal tarefa aos terrestres. Se o plano fosse concluído, seria um marco que daria a Marduk poder absoluto sobre a humanidade. Nada do que ele propusesse a partir de então estaria fora do alcance dos terrestres, ampliando ainda mais sua influência e domínio. A decisão de Anu de anistiar o neto, feita com a intenção de pacificar as relações, havia se transformado em um novo tormento para todos. O gesto abriu caminho para novas disputas e guerras, onde as maiores vítimas seriam os próprios terrestres, manipulados para servir aos interesses e ambições de Marduk. E desceu o Eterno para ver a cidade e a torre que edificaram os filhos dos homens. E disse o Eterno: Eis um mesmo povo e uma mesma língua para todos eles. Foi isto que os fez começar a fazer. E agora nada os impedirá fazer tudo quanto intentarem fazer. Bereshit, Gênesis, capítulo 11, versículos 5 e 6. Ninurta se manifestou dizendo que era preciso deter o plano deles, e todos do clã de Enlil concordaram. Assim, já era de noite, quando os Anunnaki e Enlilitas chegaram desde Nibruki em suas naves celestes, e deixaram cair sobre a torre em construção, fogo e enxofre, dando fim por completo à torre e a todo o acampamento. Então, Enlil decidiu dispersar o líder e seus seguidores, e decretou confundir seus conselhos e destruir a unidade que existia. E até agora, todos os terrestres tinham uma só linguagem e falavam um único idioma. Então essa linguagem precisava ser confundida, para que eles não se entendessem mais. Vinde, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda cada um a linguagem do seu companheiro. E os espalhou o Eterno dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Bavel, Babilônia, pois ali confundiu o Eterno a língua de toda a terra, e dali espalhou-os o Eterno sobre a face de toda a terra. Bereshit, Gênesis, capítulo 11, versículos 7 a 9. Tudo isso ocorreu no ano 310, desde o início da contagem dos anos da Terra. Para frustrar os planos de Marduk e impedir que ele formasse novos exércitos para dominar a Terra, Enlil fez com que as pessoas em cada região falassem línguas diferentes. Além disso, deu a cada povo uma forma distinta de escrita, dificultando a comunicação e a cooperação entre eles. Dessa forma, uns atrapalhariam os planos dos outros, impedindo a unidade necessária para conquistar a primeira região, ou sequer pensar em Nibiru. Após esses eventos, 23 reis reinaram em Kish ao longo de 408 anos, consolidando sua reputação como a Cidade do Cetro. Foi também em Kish que, segundo as tabuletas, um rei amado chamado Etana realizou uma viagem celestial marcando sua história. No Ashmolean Museum de Oxford, há uma peça de 4.000 anos de antiguidade, conhecida como o Prisma de Weld Blundell, descoberto por Hermann Hilprecht, um investigador germano-americano na antiga cidade de Nippur. Esse artefato traz uma lista detalhada dos reis sumérios. Ela abrange desde os tempos anteriores ao dilúvio até os reis da dinastia Izin, datada do século XVIII a.C. Embora existam outras listas de reis sumérios, esta é a mais completa encontrada até hoje. Segundo ela, antes do dilúvio, houve 8 grandes reis, alguns dos quais se tornaram figuras míticas na literatura suméria, protagonizando epopeias que enriqueceram o imaginário cultural daquela civilização. Um desses reis foi Etana, cuja história celestial se perpetuou como um marco. Posteriormente, no tempo designado pelo decreto de Enlil, o objeto brilhante celestial e a realeza
foram transferidos de Kishi para Uruk. Sob aclamação popular, o povo exaltou Inanna em um hino que celebrava sua ascensão e marcava o início de uma nova era. Dizia: Dama dos Emie, aquela que reina brilhante e resplandecente, justa, vestida de maneira radiante, a amada do céu e da terra. Pelo amor de Anu foi consagrada, portadora de grandes adorações. 7 vezes obteve os Emie, e em suas mãos os sustenta. Destinados para a tiara da realeza, adequados para o supremo sacerdócio. Dama dos grandes Emie, deles é a guardiã. No ano 409, desde o início da contagem dos anos da Terra, a realeza da primeira região foi transferida para Uruk. O primeiro rei dessa nova era foi o filho de Utu, nomeado supremo sacerdote do templo de E-Ana, a Casa dos Céus. Este templo, considerado a residência de Inanna e Anu, é amplamente mencionado na Epopeia de Gilgamesh. Seu nome era Lugalbanda, o pai de ninguém menos do que o famoso rei de Uruk, Gilgamesh. Não percam o que está reservado para o próximo episódio da série Anunnaki. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do canal. Temos vídeos exclusivos para membros, além de um grupo de estudos VIP no Telegram e no WhatsApp. Lembrando que para os membros do nível 4, grau 60, clã Anu, além disso tudo, temos lives exclusivas e ainda disponibilizamos material extra sobre os Anunnaki. Também podem nos apoiar com um Pix, a chave está na descrição, ou pelo botão Valeu abaixo do vídeo, para que continuemos a trazer este conteúdo relevante àqueles que desejam acordar e a se libertar da Matrix. O tráfico humano é um negócio de 150 bilhões de dólares por ano. Os Estados Unidos são um dos principais destinos do tráfico humano e um dos maiores consumidores de sexo infantil. Há mais seres humanos na escravidão hoje do que em qualquer outro momento da história, mesmo quando a escravidão era legalizada. Milhões desses escravos são crianças. Não se cale, denuncie.